Em nossas aulas anteriores, nós tratamos da sociologia como sendo a ciência que se ocupa do estudo dos fenômenos sociais. Mas além da sociologia como uma disciplina genérica, é comum que a gente encontre também referências mais específicas a uma sociologia da educação, a uma sociologia da saúde, a uma sociologia do direito, a uma sociologia da comunicação, entre outras especializações. É importante perceber, nesse sentido, que cada uma dessas áreas a que eu me referi, entre outras, cada uma dessas áreas não existem isoladamente. Elas se inserem num contexto social mais amplo, e é por isso que nós utilizamos ou precisamos conhecê-la também sob o ponto de vista sociológico. É importante perceber, inclusive, que cada uma dessas áreas se estruturam sociologicamente, ou seja, elas apresentam uma base econômica própria, elas funcionam a partir de determinadas instituições sociais. No interior de cada uma dessas instituições sociais existem relações de poder, correto? Então, todos esses fatores nos levam a pensar sociologicamente cada uma dessas áreas. Na apostila apresentada a vocês, são apresentados alguns exemplos, né, que a gente recupera aqui. Por exemplo, no campo da educação, há uma sociologia da educação, porque, antes de qualquer outra coisa, a educação ela precisa ser pensada, entre outros fatores, como um processo de socialização dos indivíduos, ou seja, é através da educação que os indivíduos se inserem na sociedade, ou seja, absorvem determinados valores que são considerados importantes e válidos e necessários para a sociedade. Basta dizer isso para percebermos que existe um componente sociológico envolvido na educação. Além disso, a educação funciona a partir de determinadas instituições, especialmente a instituição básica da educação, que é a escola, que é uma instituição que apresenta determinadas regras de funcionamento social, que apresenta estruturas de poder, elas se estruturam de uma determinada maneira, elas reproduzem valores estabelecidos na sociedade. Nesse sentido, a escola é uma instituição que contribui para a manutenção da ordem social, já que ela reproduz valores que são aceitos e considerados importantes pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, a educação permite, através da educação, os indivíduos ampliam seus horizontes, o que faz também com que a educação muitas vezes seja um importante instrumento de mudança, de promoção da mudança social, correto? Então são muitos os fatores, né, que nos permitem e que quase que nos obrigam a pensar a educação como um fenômeno carregado de uma dimensão social muito grande e que por isso precisa ser percebido ou pensado sociologicamente. Alguns questionamentos bastante evidentes, né, no que diz respeito a isso. Por exemplo, quando nós pensamos no sistema educacional no Brasil, é importante notar qual é o papel do setor público na educação e qual é o papel do setor privado. Existe aí uma questão social importante, né? Quais são as diretrizes fundamentais que orientam a educação no Brasil? Prevalecem tendências uniformizadoras, né, que são adotadas no país como um todo, ou as diferentes particularidades regionais são levadas em conta no processo de educação do Brasil, né? A educação oferecida à população brasileira estimula o conformismo social ou, ao contrário, estimula os questionamentos, né? A educação promovida no nosso país favorece a inclusão social ou reafirma a exclusão social tão característica da nossa sociedade? Ou seja, há uma infinidade de questões que merecem ser pensadas e levadas em conta quando pensamos a educação no Brasil, correto? Da mesma maneira, pegando um outro exemplo, quando falamos da saúde, né, do setor da saúde, de uma forma geral, né, a inserção profissional de profissionais da enfermagem, da fisioterapia, da medicina e de todas as outras áreas da saúde, ora, pensar o funcionamento de cada uma dessas áreas implica necessariamente um saber específico de cada uma dessas
áreas, né, que os estudantes, os profissionais dessas áreas precisam ter o controle, mas é importante também notar, perceber e refletir sobre a dimensão social sempre envolvida nas questões relacionadas à saúde. Alguns exemplos são muito óbvios também. Por exemplo, o perfil epidemiológico de uma sociedade está diretamente relacionado com o perfil econômico e social dessa sociedade. Sociedades mais ricas apresentam um perfil epidemiológico, ou seja, enfrenta questões relacionadas à saúde diferentes, na maioria das vezes, das sociedades mais pobres. E mesmo no interior de uma sociedade, regiões mais ricas apresentam perfis epidemiológicos de regiões diferentes das regiões mais pobres. Mesmo numa cidade, o perfil epidemiológico dos bairros da elite não é o mesmo perfil epidemiológico dos bairros de periferia. Portanto, esse é um exemplo claro, evidente, de que é impossível pensar plenamente a realidade da saúde nos seus diversos setores sem levar em conta os fatores sociais envolvidos, correto? Um outro exemplo, a área da ciência e da tecnologia também precisa ser pensada do ponto de vista sociológico. Por quê? Porque ciência e tecnologia são coisas produzidas socialmente e que produzem impactos sociais. Um exemplo claro e bem simples, que devemos sempre pensar. Qual é o impacto do desenvolvimento tecnológico, da inovação tecnológica no campo do mundo do trabalho? Em que medida a tecnologia é positiva, o desenvolvimento tecnológico produz impactos positivos e até que ponto a inovação tecnológica produz impactos negativos sobre a realidade, a vida e a prática profissional dos trabalhadores. Por fim, poderíamos estender aqui infinitamente essas reflexões, mas no campo, por exemplo, da comunicação, quando pensamos os processos comunicacionais do jornalismo ou qualquer outro, precisamos fazer uma série de reflexões também relacionadas à dimensão social sempre envolvida nesse processo. Então, para pegarmos um exemplo, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação de massa, a mídia, propriedade de quem? Quem são os controladores dos grandes veículos de mídia? Os impactos tecnológicos que também se dão no campo da comunicação são favorecedores de que grupos, de que setores sociais? Ou seja, cada setor profissional, cada setor da vida humana se estrutura a partir de determinadas características que são decorrentes da sociedade em que esses setores existem e que, por sua vez, apresentam impactos sobre a vida social. Nesse sentido, precisam sempre ser pensados sociologicamente.